7 sinais de que você está sofrendo um ataque espiritual. Alguns anos atrás, quando alguém sofria um ataque cardíaco, a pessoa tinha poucas chances de sobrevivência, pois não sabia o que estava acontecendo e ignorava os sintomas até que fosse tarde demais. Com o avanço da medicina, começaram a identificar sinais de alerta comuns, como desconforto e pressão no peito, dor nos braços e falta de ar. Então divulgaram esses sinais de alerta, e isso aumentou muito a taxa de sobrevivência das vítimas de ataque cardíaco. De um modo parecido, nós cristãos também sofremos ataques, porém espirituais. E quando estamos sendo atacados pelo inimigo, é fundamental conhecermos os sinais de alerta, se quisermos sobreviver a esta guerra. Primeiro, perda do desejo de buscar a Deus. O objetivo principal de qualquer ataque de Satanás é impedir a obra de Deus na sua vida. Por isso, o primeiro sinal de que você está sendo atacado espiritualmente é que você não tem mais vontade de buscar a Deus. Eu sei que não devemos depender dos nossos sentimentos, pois fomos chamados a viver pela fé. Romanos capítulo 1, versículo 17. Mas existe uma diferença entre fazermos as coisas para Deus apenas por obrigação e fazermos porque estamos sentindo desejo. Quando estamos apaixonados por Deus, nós temos prazer nas suas coisas naturalmente, e é esse prazer que o inimigo tentará roubar de você. Segundo, desgaste físico. O segundo sinal de um ataque espiritual é o desgaste físico. Eu sei que isso não parece muito espiritual, mas lembre-se de que nós somos espírito, alma e corpo. Se o nosso corpo está muito fraco, nós temos dificuldade em vigiar nossos pensamentos, alma. Isso pode afetar negativamente o nosso espírito. Muitas vezes nós recebemos nossos maiores ataques pouco antes de uma grande vitória ou logo após ela. Lembre-se disso quando você estiver passando por uma grande provação, pois um ataque espiritual pode ser um sinal de que você está prestes a ter uma grande vitória em sua vida. Terceiro, falta de recursos. O terceiro sinal de que você está sofrendo um ataque espiritual é quando todas as portas se fecham. Nesses momentos parece que todos os nossos recursos secam ao mesmo tempo. Os ataques do inimigo nesse caso são para tirar os nossos olhos de Deus e colocá-los no dinheiro ou em um caminho mais fácil. Se o diabo conseguir fazer com que você fique preocupado ao invés de adorar ao Senhor, você poderá tomar as decisões baseado nas oportunidades que surgirem e não na direção de Deus. Lembre-se que existem 2 momentos na sua vida no qual é mais fácil cair em tentação: quando você não tem nada e quando você tem tudo. Por isso, fique perto de Deus em ambos os momentos, bons ou ruins. Quarto, vida de oração fraca. O quarto sinal de que você está sofrendo ataque espiritual é uma vida de oração fraca. E isso acontece justamente quando você está precisando orar mais. Foi o que aconteceu quando Jesus estava para ser entregue para ser crucificado, e os discípulos não tiveram forças para orar junto com ele. Veja. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, versículos 40 e 41. Quinto, sobrecarregado pelas circunstâncias. Você está se sentindo oprimido pelas circunstâncias? Isso pode ser um sinal de que você está sendo atacado espiritualmente. Quando nós perdermos a esperança por algum motivo, o nosso coração fica doente. E não demora muito para que fiquemos fracos para superar as adversidades. A Bíblia diz: a esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. Provérbios capítulo 13, versículo 12. Ela também nos diz:
A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Se o inimigo conseguir fazer com que você perca a esperança, ele fará com que você perca a sua fé. Então, se algo não deu certo em sua vida, se as promessas de Deus parecem demorar, ou se alguém traiu sua confiança, não desista. Não feche seu coração e nem pare de buscar a Deus. Não deixe o inimigo roubar a semente de fé e esperança que o próprio Deus colocou em você. Sexto, hábitos e pecados antigos começam a voltar. O sexto sinal de que você está sofrendo um ataque espiritual é que os pecados antigos começam a ressurgir em sua vida. Muitas vezes você começará a sentir vontade de praticar velhos hábitos e dar lugar a pecados que você já tinha sido liberto no passado. Isso acontece quando as coisas ficam difíceis e sua carne quer ter um momento de descanso e prazer. Então você começa a ter pensamentos como: eu mereço um descanso, tenho passado por tantas lutas, e se eu posso cometer aquele pecado, Deus não vai se importar. Ele sabe que estou carente, precisando de uma alegria, um amor, etc. Se você está assim, ouça o que eu vou te dizer. Não ignore as advertências do Espírito Santo. Seja sincero em suas orações e peça ajuda a Deus. Muitos, por voltar à prática de velhos pecados, acabaram desistindo da fé e hoje têm uma dificuldade enorme para voltar aos caminhos de Deus. O melhor caminho é vigiar, orar e não desistir. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Sétimo, afastar das amizades espirituais. Quando os pecados antigos começam a voltar, o próximo sinal de ataque espiritual é este: você começa a se afastar das amizades que Deus colocou no seu caminho. Olhe ao seu redor. Você já parou de relacionar-se com as pessoas de sua igreja ou célula? Os seus amigos que gostam de cometer pecados estão mais perto de você do que seus amigos espirituais? Se sim, saiba que você está pisando em terreno perigoso e o inimigo está planejando tirá-lo da presença de Deus. A Bíblia diz: não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Se você estiver sendo atacado espiritualmente pelo inimigo, lembre-se que Deus te deu o livre-arbítrio. Então, se você decidir buscá-lo, não há poder neste mundo que possa te derrotar. Deus é o maior interessado em sua vida.